Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Como vocês estão? É um prazer estarmos aqui novamente para gravarmos mais um vídeo, né, fazendo a última parte hoje da nossa, série O Rei Está Voltando. Você tem sido abençoado por essa série? Você tem compartilhado, sido abençoado? Amém? Eu creio que a importância desses aplicativos, né, do YouTube, do site do YouTube, né, é que nós gravamos um vídeo hoje, né, que está servindo para a nossa escola de crescimento, mas com certeza esse vídeo vai ficar gravado, vai servir para muitas pessoas durante muito tempo, né? Quem sabe até a vinda, né, até o rapto e até a volta do nosso Senhor Jesus, né? E esse é um objetivo também, fazer a obra do Senhor, né, a obra que seja aprovada por Deus, para que nós possamos ganhar o nosso galardão no reino. Amém? Como nós falamos no último vídeo. Se você não viu, vai lá na parte 4, falamos um pouquinho sobre o Evangelho da salvação, né, o Evangelho da graça e o Evangelho do reino. Okay? Então, retorna lá e vê um pouquinho sobre esses dois evangelhos. E hoje eu quero continuar falando um pouco sobre esse assunto, para fechar a nossa aula, né? Você pode pensar assim, Rafael, mas o rei está voltando e a gente vai fechar com os evangelhos? Exatamente. Porque de que adianta o rei voltar e nós não estarmos preparados, né? Então, temos que entender qual é o nosso papel quanto igreja. O principal, né? As pessoas, né, quando a gente fala de escatologia, as pessoas pensam assim, mas a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, outros pensam que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação, né? Irmãos, o fato é que a igreja vai ser arrebatada, né? Eu tenho uma linha, né, de pensamento acerca do arrebatamento da igreja, né? Eu creio no rapto, eu creio que a igreja vencedora vai ser raptada. Isso vai inaugurar a última semana de Daniel, né? E aí depois, né, da grande tribulação vai acontecer o arrebatamento daqueles que ficaram, né? Os vencedores vão ser raptados, mas eles também poderão ser formados durante a grande tribulação, né? Essa é a minha linha de pensamento, né? Como é a linha de grandes pastores, mas você vai ter grandes pastores também pensando, né, grandes teólogos pensando com outras linhas. A gente não está aqui para fazer conflito de linhas de pensamento, mas o que a gente precisa entender é que Jesus vai voltar e a gente tem que estar preparado. Não importa se é antes da grande tribulação que seremos raptados, não importa se é após a grande tribulação que seremos arrebatados. Né? No meu modo de ver, vai acontecer as duas coisas. Vai haver uma parte da igreja que vai ser raptada, né, dando início à grande tribulação, e vai haver parte da igreja que vai ser arrebatada no final da grande tribulação, ok? Então quero fechar o assunto, né, esse assunto da volta, né, do rei Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 25, e a partir do versículo 14, a gente vai falar de uma das parábolas do reino, tá? São algumas parábolas, né, acerca do reino, e essa é uma das parábolas que falam acerca do reino, ok? Então, versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Destaca aí, não esqueça de destacar, não esqueça de anotar, né? Primeira coisa, um homem, Jesus, partindo para fora, um homem partindo para fora da terra, né? Chamou os seus servos, nós, entregou os seus bens, talentos, né? No caso aqui, talento representava o dinheiro, né, da época. E a um deu 5, versículo 15, e a um deu 5 talentos, outro 2 e outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se
logo para longe. E partindo ele, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Muito tempo depois, 2000 e alguns anos depois, o Senhor veio para acertar conta com eles. Versículo 20. E antes de passar para o 20, eu quero falar para vocês o seguinte. Esse acerto de contas aqui destaca, puxa uma setinha e escreve Tribunal de Cristo. Esse é o acerto de contas. Perceba que todo mundo aqui é servo. Todo mundo aqui é servo. Ok? Então vai ser o Tribunal de Cristo esse acerto de contas. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Segura um pouquinho, irmãos. Esses 2 servos fizeram exatamente aquilo que o Senhor esperava que eles fizessem. Aquilo que eles tinham que fazer, aquilo que tinha que ser feito. Esses 2 servos aqui vão reinar, porque fizeram boas obras. Eles multiplicaram o talento que receberam do Senhor. Ok? Versículo 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aqui tem um detalhezinho aqui. Perceba que ele primeiro julga e diz que o Senhor dele, no caso, ele conhecia o Senhor e sabia que ele era um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi o teu talento. Perceba que ele não perdeu o talento. Ele não perde, porque nós não podemos perder aquilo que não é conquistado por nós. Esse talento aqui, quem deu a ele foi o seu Senhor. Então, não é você que guarda, é ele. O Senhor deu, é ele que guarda. Ok? A salvação é por meio dele. Versículo 26. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? O Senhor dele está perguntando aqui, quem foi que te disse isso? 27. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Acerca dessa questão dos banqueiros aqui, nós já falamos em vídeos anteriores, lá no nosso estudo de Mateus 25, Mateus 24 e 25. Depois você dá uma olhadinha lá, que é muito interessante essa questão aqui dos banqueiros, Aí, versículo 28 vai dizer assim, Tira-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui nós temos uma grande questão e você tem que ficar muito atento aqui. Muito atento. Essas trevas exteriores, nós estamos falando aqui de um evangelho, de uma parábola que vai falar acerca do reino. Do reino. Quando fala aqui trevas exteriores, está falando do período chamado período do milênio.
onde Cristo vai governar. Esse período do milênio, tudo que não for, né, tudo que for fora de Jerusalém, na terra, vai ser chamado trevas exteriores. Então, tudo que for fora de Jerusalém é trevas exteriores. Né? Então, esse é um lugar, né, onde os crentes que não vão reinar vão estar durante o milênio, nas trevas exteriores. Então, é cristão, salvo, mas não vai reinar. Então, está nas trevas exteriores. Ok? Perceba aí comigo. O que a gente tem que entender aqui? A gente falou no vídeo passado do Evangelho da Graça e do Evangelho do Reino. E ficamos de hoje fazer essa conexão dos dois, né? Encontrar o ponto de conexão, porque eles não são antagônicos, eles são complementares. Ok? Então, entenda. O Evangelho da Graça, uma das grandes questões da igreja é que nós interpretamos a graça como uma coisa, como uma força, como alguma coisa que eu posso alcançar para me utilizar, né, dela. De certo modo até eu consigo, mas o que a gente precisa entender é que a graça é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Não entendi, Rafael. Agora bugou. Vamos entender então. Abre sua Bíblia em João. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos entender que essa graça é Cristo. A graça é Cristo. A graça não é uma coisa, a graça é o próprio Cristo. Amém? João 1. Vamos ler a partir do versículo 14. A gente precisa entender, irmãos, que a graça, ela andou entre nós. A graça, ela veio anunciar o reino. Então, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e verdade. A gente já vai ver o texto, eu sou a verdade. Né? Versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, aqui, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, ou seja, recebemos por completo, né? E graça por graça. Ou seja, quem recebe a Cristo recebe a graça. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. Presta atenção nisso aqui. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vou repetir. Versículo 17. Porque a lei, foi dada por Moisés. A lei, então, foi dada. Agora, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Vamos entender melhor essa questão da graça ser o próprio Jesus. Amém? João 14. Abre lá. João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, se ele é a verdade, ele é a graça. Volta lá em João, primeiro de João, capítulo 1 de João. Olha lá. Versículo 14, a parte B do versículo. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e verdade. Ou seja, graça e verdade. Jesus vai falar em João 14, 6, eu sou a verdade. Se ele é a verdade, ele também é a graça. Amém? Se ele é a verdade, ele é a graça. João ainda, capítulo 8. Capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Irmãos, e conhecereis a Cristo. E conhecereis a Cristo. Por que eu conheço a Cristo? Porque eu não entendo. Eu conheço. Eu não entendo pessoas, eu conheço pessoas. Né? Eu conheço pessoas. Jesus é a graça. Por isso que nós, né, não entendemos. Nós conhecemos. Nós recebemos. Amém? Você recebe a graça, você recebe a verdade através da pessoa de Jesus. Vamos lá para Tito agora. Tito. Então a gente estava, só para você que anota aí, João 8, tá? Versículo 32. Agora a gente vai abrir lá em Tito. Ok? Tito, Tessalonicenses, depois vem Tito. Perdão, Tessalonicenses, Timóteo e depois Tito, tá? Primeira e segunda epístola de Timóteo e logo em seguida Tito. Qual o capítulo? Capítulo 2, versículo 11. Olha isso aqui. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Que a graça tem se manifestado. A graça salvadora. A graça salvadora. O Cristo Salvador, né? De Deus se há manifestado a todos os homens. Essa graça se manifesta. O que é essa graça? Cristo. A graça de Deus se manifestou entre nós. A graça anunciou o reino. Né? A graça é uma pessoa. O reino é um período. A graça é uma pessoa. O reino é um período. Né? Nós vivemos na graça. E vamos ter um tempo, que é o reino. Ok? Vou repetir. Nós vivemos na graça e vamos ter um tempo, que é o reino. Rafael, ainda não estou entendendo. Clarei um pouquinho mais. Vamos clarear. Mateus 12 e 17. Não é 12 ao 17. É Mateus 12. Mateus capítulo 4, perdão. Mateus capítulo 4. Volta lá. Mateus 4, verso 12 primeiro. Mateus 4, verso 12, vai dizer assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Verso 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então perceba, Jesus está pregando o reino e ele é a própria graça. Então a graça andou entre nós e anunciou o reino. Né? Esse reino são os 1000 anos do governo da graça, que é Cristo. Amém? Então a graça vai governar. Né? E dito tudo isso, vamos para o ponto de convergência entre esse evangelho da graça e o evangelho do reino. Você está preparado aí? Então bota o cinto. Okay? Se ajeita no sofá, se ajeita na cadeira e abre de novo em João, só que agora João 15. Evangelho de João 15. E redobre sua atenção. Vai dizer assim, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Né? Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vou repetir. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vamos colocar os personagens aqui nos seus devidos lugares? Jesus é a videira. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Jesus é a videira. Plantado por Deus na terra. Graça. Nós somos os ramos. Nós somos a vara. Ok?
E o fruto é nada mais, nada menos do que a obra. Ou seja, aquele que dá fruto é limpo para que dê mais. Então veja, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverem em mim. Perceba, nós somos as varas ligadas à videira. Qual é o trabalho da vara para que o fruto possa aparecer, para que a obra possa aparecer? Nenhum. Desde que ela esteja ligada na videira. Ou seja, a videira vai pegar água, sais minerais, vai produzir a seiva, né, a partir da fotossíntese, ela vai fazer todo um processo, essa seiva vai chegar até a vara, até o ramo, e o fruto vai aparecer. Então, como nós falamos, o reino ele é conquistado por obras. Mas nós, anote isso daí, nós só podemos dar frutos se estivermos conectados à graça. Nós só podemos dar frutos se estivermos conectados à videira, à graça, a Cristo, à pessoa de Jesus Cristo. E não é qualquer obra. Por quê? Porque o reino ele não pode ser conquistado na força do nosso braço. Nós somos a vara. Nós só ficamos lá ligados à videira e damos o fruto. Mas o trabalho principal é a própria graça, é a própria videira. Amém? O fruto que não for aceito vai queimar. Como que vai ter fruto que não vai ser aceito? Né? Vai ter fruto que vai ter sido produzido pelo nosso próprio esforço, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de busca, sem nenhum tipo de direcionamento. Esse fruto vai ser queimado naquele grande dia, no juízo, no julgamento, né, de Cristo sobre as nossas obras, e esse fruto vai ser queimado. Os frutos que vão permanecer são os frutos segundo a graça produziu, a graça que está em nós. Okay? Então, como nós temos acesso à graça? Através da nossa fé. E eu só dou fruto na graça. Então, eu tenho fé, estou conectado à graça para poder dar fruto. Amém? Fruto é consequência de estar na videira. Fora da videira você não vai dar fruto. Então perceba, né? Eu preciso de obras para reinar. Salvo, eu já estou. Como eu falei em vídeos anteriores, nós, quanto cristãos, não podemos ter dúvidas da nossa salvação. Não podemos ter dúvidas da salvação. Amém? Mas veja, as obras que eu preciso para reinar, eu só vou consegui-las se eu estiver totalmente conectado à graça. Então está aí a conexão dos dois evangelhos. Um não subsiste sem o outro. Né? O evangelho do reino, ele não subsiste sem o evangelho da graça. Você pode até ter o evangelho da graça e não ser participante do reino. Você vai ser salvo, não vai governar no milênio, vai ficar nas trevas exteriores, mas está salvo, não vai ter seu galardão, não vai ter sua recompensa, vai ter o que é chamado de disciplina no período milenar. Ok. Agora, para reinar, você não pode reinar sem a graça. Então, precisamos trabalhar, e a fonte é essa daqui. O nosso trabalho, nós pensamos assim, eu trabalho para Deus. Não, irmãos, precisamos mudar essa declaração. Temos que parar de trabalhar para Deus e precisamos começar a trabalhar com Deus. Né? Mais ou menos, ensina o menino o caminho que deve andar. Não, ensina o menino no caminho que deve andar. Dá uma ideia de enquanto você está caminhando com o garoto, você está ensinando. É mais ou menos essa ideia aqui.
né? A gente não trabalha para Deus, a gente trabalha com Deus, através da graça que superabundou em nossa vida, através de Cristo que superabundou em nós, amém? Através do Espírito Santo que nos direciona. Né? Então, esquece, irmão, nós só somos galhos. Sem a videira, a gente não pode fazer absolutamente nada. Na lei, e é exatamente isso que acontece. Qual o problema da lei? A lei é a vara tentando dar fruto. E a única vara que eu lembro da lei que deu fruto foi a vara de Arão que floresceu. Né? A única vara que nós lembramos, né, que floresceu e pode dar fruto é a vara de Arão, que foi cortada e gerou fruto. Mas isso é outra aula. Se eu não estou na graça, não tem reino. Se eu não estou na graça, não tem reino. Né? E para a gente finalizar, começar a finalizar a nossa aula. Né? Boa intenção nós temos muita, mas deixa eu te dizer uma coisa, por mais que isso pareça grosseiro da minha parte, não é. Em Cristo, no amor dele, na graça, eu vos falo. Deus não está nem aí para nossa opinião. Deus não está nem aí para nossa boa intenção. Ore. Quando for fazer as suas obras, ore. Esteja conectado à videira, esteja conectado à graça, para que você possa ter as suas obras aprovadas e receber o seu galardão, como nós já falamos em vídeos anteriores. Amém? Se for salvo é estar em Cristo, todos nós estaríamos frutificando. Pesada, né? Essa palavra pesada, dura. Vou repetir. Se for salvo é estar em Cristo, todos nós estaríamos frutificando. Então, quer dizer, a pessoa pode ser salva, mas não necessariamente estar em Cristo. Estar na videira, o ramo na videira vai produzir fruto. Como eu falei em vídeos anteriores, eu posso a partir de hoje falar assim, né, em nome de Jesus, está amarrado, mas só para exemplificar. Eu posso falar assim, a partir de hoje eu não vou dar mais aula. Eu vou parar de dar aula, vou largar a escola de crescimento, vou deixar a Thaís lá na coordenação junto com os pastores Sérgio e Luci e vou parar de dar aula. E vou continuar frequentando a igreja, vou parar de fazer as minhas obras, aquilo que o Senhor me destinou a fazer. Eu vou perder a minha salvação? De maneira alguma. Mas eu não vou reinar com Cristo. Amém? Então, essa é a diferença, né, de salvação e reino. Você que é cristão não pode ter dúvida da sua salvação. Mas existe uma continuação após salvo, né? Após salvos, nós recebemos talentos para executarmos as nossas obras. E essas obras precisam ser multiplicadas. Amém? Para que naquele grande dia, né, do tribunal de Cristo, as nossas obras sejam aprovadas. Nós recebamos recompensa e não disciplina. Amém, irmãos? Então, Cristo está voltando, o Rei está voltando. Rafael, quando é? As pessoas querem muito previsão, as pessoas querem adivinhação, né? Na realidade, o próprio Deus, né, o próprio Cristo falou, o dia, né, e a hora não cabe nem a mim saber, nem anjo nenhum sabe, só o Pai. Então, aqueles que falam assim, Cristo vai voltar tal dia, tal hora, né? Eles estão, de certo modo, enganando. Mas uma coisa é certa, os sinais estão aí. Né? Como o Senhor Jesus falou lá em Mateus 24, quando vocês olharem a figueira e delas estiverem brotando, né, os seus ramos, está próxima a vinda do Filho do Homem. Né? Então, a figueira está brotando, gente. As coisas estão acontecendo, os sinais estão aí. Né? Quem não pegou ainda o estudo de Mateus 24, volta lá em alguns vídeos para você pegar. Cristo está voltando. Vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser mês que vem, vai ser ano que vem, vai ser daqui a 10 anos, não sei. Né? Nós não podemos precisar isso. Mas uma coisa é certa, é que os sinais estão aí, né? E as coisas estão acontecendo. E mais uma vez eu quero deixar isso para vocês.
devemos olhar sempre para onde? Sempre para Israel. Israel é o relógio do mundo, né? Israel é o relógio dos cristãos. As coisas que acontecem lá vão nos dizer muito acerca do que vai acontecer com os crentes, né? O rapto e voltam a contagem, né? Segundo a nossa visão, volta a contagem das 70 semanas de Daniel, que também falamos em vídeos anteriores. Ok? Então fique ligado, né? Essa série O Rei está voltando, a gente encerra por aqui. Não que o assunto esteja esgotado de maneira alguma, teremos outras séries, né? Eu vou gravar uma próxima série para vocês, né? Agora falando um pouquinho acerca de dízimos e ofertas, né? E vai ser tremendo, irmãos, né? Um assunto não tão popular na igreja, né? Que as pessoas muitas das vezes quando a gente fala, infelizmente torcem o nariz, mas eu vou procurar nos esclarecer, né? Esclarecer um pouco a nossa, abrir um pouco a nossa visão acerca da bênção que é dizimar e ofertar. O dízimo ele não vai acabar. O dízimo ele não vai acabar. Né? As pessoas pensam assim, quando Jesus voltar, o dízimo vai acabar. Não vai acabar o dízimo. Né? Não vão acabar. Né? Durante o milênio a gente vai continuar dizimando, a gente vai continuar ofertando. Isso é tremendo. Amém? A gente vai detalhar isso mais nas nossas próximas aulas, na nossa próxima série. Amém? Muito obrigado por assistir. Compartilhe esse vídeo, né, e que Deus possa te abençoar de maneira tremenda. Ok? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome, Senhor, te agradecer por essa rica oportunidade de compartilharmos da tua poderosa palavra que transforma a nossa vida, que muda a nossa história, que acrescenta-nos tudo o que nós precisamos para viver uma vida buscando a tua santidade, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio, né, e o Senhor é a própria graça. O Senhor, Pai, nos deu a salvação de maneira irrevogável, algo que nós não merecíamos, né? A graça é um favor imerecido, nós a recebemos, Senhor. Auxilia-nos, Pai, a fazer a tua vontade, para que possamos também herdar o reino, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos. Peço uma bênção especial sobre a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Pai, seja o dia que for, seja onde estiver, Senhor, que o Senhor possa transformar a vida da pessoa que estiver assistindo e que o seu nome seja glorificado através da vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, fiquem em paz, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até a próxima série. Um grande abraço, graça e paz.